As notas dos jogadores nesta derrota vexatória do Santos Futebol Clube, por que não? Dá para utilizar esse termo, porque o Santos foi dominado pelo Ceará. O Santos foi dominado pelo Ceará, o Ceará fez o que bem quis. Foi realmente uma vitória com muita facilidade do time comandado pelo Léo Condé. Venceu o time que estava organizado, venceu o time que sabe das suas limitações, mas disputa uma bola como se fosse um prato de comida. E perdeu o time que é bagunçado, perdeu o time que realmente acha que joga mais do que joga. Muitos jogadores ganhando salários astronômicos que na hora do vamos ver não mostram absolutamente nada. 3-0 para o Ceará. Vamos às notas dos jogadores do Santos nesta derrota vexatória do Peixe contra o Ceará pela 27ª rodada. Gabriel Brazão, Jordão. 2. Para mim o Brazão hoje foi mal. O Gabriel Brazão, as bolas que foram, ele não defendeu. O Santos ainda sofreu com 3 outras ocasiões da bola indo na trave. E eu vejo que as bolas que foram na direção do Brazão, ele estava inseguro nesta noite. Por isso, nota 2 para ele. Olha, o Brazão, na minha opinião, foi muito mal. Tava inseguro demais. Eu até falei sobre isso com o Thiago Jordão, né? Tava soltando bolas fáceis ali o Gabriel Brazão, rebatendo bolas fáceis, muito inseguro. Caiu de rendimento também o Gabriel Brazão. Para mim, nota 3,5 para o Brazão nesta noite na Arena Castelão. Não gostei da partida do Brazão. O lateral direito, Igor Vinícius. Lembra quando a gente fazia aquele comentário que os São Paulinos nos avisaram, eles falaram como era o Igor Vinícius? Hoje ele mostrou ser esse jogador. Nas outras partidas do Igor Vinícius ele não foi mal. Só que hoje aquele atleta que era do São Paulo e que a torcida não queria nunca mais vê-lo com a camisa do Tricolor, jogou no Santos. Nota 2 pro Igor Vinícius. Pra mim jogou muito mal e deixou muito a desejar. Olha, Jordão, eu tenho até vergonha de falar sobre o Igor Vinícius. Eu não sei o que o Santos foi buscar o Igor Vinícius no São Paulo, Jordão. Quando você tem um problema, você manda esse problema embora. E foi justamente isso que o São Paulo fez. Agora, o Santos não pode ser tão inocente de pegar essa bucha que é o Igor Vinícius, cara. Jogador fraquíssimo, jogador limitadíssimo, né? É um lateral que não sabe guardar posição, é um lateral que marca muito mal e é um peladeiro, sempre foi. É um peladeiro. Então nota 2 pro Igor Vinícius, não me surpreende, a verdade é essa. Não me surpreende. Me surpreende o Santos ter ido buscar o Igor Vinícius, ter batido na porta do São Paulo para tirar o problema de lá e trazer para cá. Nota 2. Adonis Frias. Mal, muito mal. Hoje o Pedro Raul, que é ruim, eu acho o Pedro Raul ruim de bola, parecia o Lewandowski no ataque. Essa que é a verdade. O Pedro Raul ganhou todas do Adonis Frias, deu um calor danado para essa zaga do Santos. E como o Adonis Frias era o principal para marcar o Pedro Raul, e o Pedro Raul fez um grande jogo, nota 1 para o argentino Adonis Frias. Olha, preocupou, viu, Jordão? Preocupou demais o tal do Adonis Frias, lento. Eu acho que o Vojvoda, eu disse aqui antes do jogo, para mim o Vojvoda errou em ter colocado os dois gringos juntos. Não deveria ter tirado o Luan Pérez, a não ser que tenha sentido algum problema físico o Luan. Mas para mim, errou na escolha o treinador Juan Pablo Vojvoda. O nosso melhor zagueiro ainda é o Luan Pérez. Pode ser ultrapassado mais à frente com mais tempo pelo Alex Duarte, até mesmo pelo Adonis. Mas para mim, uma falha do Vojvoda ao tirar o Luan Pérez. E o Adonis muito inseguro. Nota 2 para ele, uma partida muito ruim do jogador argentino. O zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Jordão. É difícil eu colocar em palavras que eu gostei do jogo do Alex Duarte, porque ele participou de tudo que deu errado no Santos também. O primeiro gol do Santos é uma falha coletiva, o primeiro gol do Ceará é uma falha coletiva. Então, só que comparado ao Adonis Frias, eu acho que o Alexis Duarte até foi superior, mas nada demais também. Por isso hoje o Alexis também vai ficar com uma nota vermelha, 4,5 para ele. Olha, um pouco melhor o Alexis Duarte comparado ao Adonis. O Alex é um jogador mais rápido, né? Um jogador mais ágil, mas ainda também se mostra muitas vezes inseguro. Longe de ter feito uma partida excelente, até porque quando a gente bate o olho no resultado, temos aí um 3-0 para o Ceará. O Ceará meteu 3 bolas na trave, ou seja, foi 3, poderia ter sido 6, a verdade é essa. Então, eu coloco o Alexis Duarte um pouquinho acima do Adonis, mas também é um jogo ruim. Nota 4 para o zagueiro Alexis Duarte. Gonzalo Escobar, que é um leão na defesa e é um gatinho no ataque, Jordão. Triste. O Gonzalo Escobar hoje foi triste.
porque nem na defesa, e já é o segundo jogo já do Escobar que pra mim não vai bem na defesa. Contra o Grêmio sai um gol que é na área que ele joga. Hoje também não achei que ele fez um grande jogo. E no ataque é uma inoperância danada. O Escobar tentou 3 cruzamentos no jogo, errou os 3. Nota 0, meu primeiro 0 para o Gonzalo Escobar. Olha, Jordão, a partida horrorosa do Gonzalo Escobar. Cara, eu sinceramente perdi a paciência hoje. É possível, cara. O cara chegou 8, 9... Jordão, até amanhã eu gostaria que você trouxesse esse número na programação. Ok. É irritante o Gonzalo Escobar chegando na linha de fundo. É 0, pô. É 0. Para de passar a mão. Eu gosto do Escobar defensivamente, é verdade, Jordão. Muitas vezes elogiei o Gonzalo Escobar. Pô, mas tá de sacanagem, porra. O cara chega 8, 10 vezes na linha de fundo e cruza todas em cima do zagueiro ou no primeiro pau embaixo, pô. Catar coquinho, 0. Saco cheio também, 0. João Schmidt. Outro horroroso da bola. É impressionante, Marcão. É 0 também. Pra mim o João Schmidt hoje não fez nada no jogo. Inclusive o terceiro gol do Ceará era pro João Schmidt dar o combate ali no Fernando Sobral, num mundo onde ele sabe o que significa marcar, né? Porque o João Schmidt não sabe marcar ninguém, não marca consulta, só que o Fernando Sobral tá livre e o Schmidt tá atuando quase como que com terceiro zagueiro. Péssimo, 0 pra ele também. O João Schmidt é horroroso, Jordão. É muito fraco, é muito fraco. É muito fraco o João Schmidt, muito fraco, muito limitado. Você vê aí o Fernando Sobral com 93 anos de idade, Jordão, entrou e... Quando você espera o Schmidt fazer um gol que fez o Sobral? Nunca. Todo jogador é melhor que o Schmidt. Eu tô de saco cheio já, pô. Tô perdendo a linha aqui, tô ficando pé da vida, Jordão. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe disso. Por isso que eu falo, eu não me empolgo mais com o Schmidt, entendeu? Eu não me empolgo. Ah, o Schmidt fez 2, 3 partidas boas. Fez, mas a gente sabe que vai cair. É um jogador limitado, é um jogador fraco. 2. Horroroso. O ex-jogador de futebol em atividade, Tomás Rincon. Triste também, outro jogador que não jogou nada hoje. E o que mais me deixou maluco é o Tomás Rincon. E dado o momento do jogo, ele de ponta, o Guilherme enfiado no meio, ou em outras situações que o Guilherme ele recebe a bola e quem tá atacando o espaço é o Rincon. Quem foi o doido, né, Voivoda, que falou que o Rincon tem capacidade de criar alguma coisa? Então, eu só não vou dar 0 pro Tomás Rincon porque ele foi escalado. Porque pra mim, não se escala Tomás Rincon, mas ele fica com uma nota 1 hoje. Péssimo. Olha, o Tomás Rincon fez uma partida ridícula. Ridícula. 0. Absurda a escalação do Rincon. O Rincon é um ex-jogador de futebol em atividade. Eu falo isso há muito tempo. O Rincon é um ex-jogador de futebol em atividade. Quem tá jogando não é o Rincon, é o currículo dele. Quem tá jogando, quem tá entrando em campo não é o Rincon. É o currículo dele, é o papel Rincon. Porque o Rincon, jogador, não tem a menor condição de jogar mais com a camisa do Santos. 0. Zé Rafael. Pra mim o Zé é um coitado nesse meio campo do Santos porque ninguém marca. Só que ninguém cria, aí sobra pra quem? Pro Zé. Que no melhor dos mundos ele deveria ser o segundo homem no meio de campo. Ele deveria ser um auxiliar na criação de jogadas, não o principal responsável por criar tudo. Então hoje o Zé Rafael pra mim não fez jogo brilhante, mas vou deixar ele o único com nota azul, Marcão. 5 na média. O Zé Rafael no segundo tempo, Jordão, primeiro tempo foi muito mal, Zé, né? Primeiro tempo o Zé Rafael fez um primeiro tempo horroroso, a verdade é essa. Um primeiro tempo horroroso do Zé Rafael na primeira etapa. Mas o time todo estava perdido, principalmente o meio-campo mal escalado, e isso impactou no Zé. No segundo tempo, não. No segundo tempo, ele fez um segundo tempo melhor. Segundo tempo, ele tem muita qualidade, ele é muito mais inteligente que os demais. O Zé Rafael, na segunda etapa, foi bem. Nota 5 pro Zé Rafael, um dos poucos que se salvaram nesse time do Santos. Benjamin Roleiser. Olha, o Roleiser, pensando que o Santos hoje jogou com as linhas totalmente distantes umas das outras, eu acho que aconteceu o seguinte: todo mundo do trio de ataque do Santos hoje sofreu porque eram eles contra 6 jogadores. Só que o Roleiser, ainda assim, eu vejo que, cara, faltou um pouquinho mais dele de tentar o drible individual. É uma coisa que eu sinto falta no Roleiser, que eu esperava que ele pudesse fazer mais. Mas levando em consideração que o time do Santos também é um catadão e ninguém se movimenta, eu nem consigo culpá-lo na noite de hoje. Deixo o Roleiser na média com 5. Olha, o Roleiser hoje fez um jogo razoável, a verdade é essa, né? O menos culpado aí desse desastre de hoje é o Roleiser, né? Foi uma das poucas coisas ali que, quando pegava na bola, mostrava uma certa qualidade o Benjamin Roleiser. Nota 5 para o jogador argentino, que hoje não foi
não foi apático, pelo menos tentou algumas chances no ataque do Santos. Foi uma partida regular do Benjamin Rohleiser nesta noite. Nota 5 para o argentino. Guilherme Guilherme é aquilo, é assim, não tem o que esperar de frente do Guilherme, todas as jogadas dele são iguais. O que me irrita no Guilherme é que justamente uma coisa que ele pega a bola, ele para. Alguém tem que avisar o Guilherme que ele não é o Neymar de 2011. Seja mais rápido, mais objetivo. Às vezes em que o Guilherme foi objetivo nesse Campeonato Brasileiro, o Santos ganhou jogos. Ganhou do Cruzeiro, deu assistência, uma pré-assistência pro gol do Santos no último final de semana. Então, Guilherme, seja mais rápido. Você tem oportunismo, você consegue aparecer na área e marcar alguns gols. Só que quando você pega a bola para ser o protagonista, você é ruim. E não nada tira isso da sua cabeça e nem vai tirar da minha que você é ruim tentando ser protagonista. Jogou nada. 2. Olha, muito mal o Guilherme hoje. O Guilherme fez uma partida fraquíssima, abaixo da média com toda certeza, e errou tudo, né? A verdade é essa. O Guilherme errou praticamente tudo no campo de ataque. Irritante a partida do Guilherme nesta noite. Muito mal. Nota 2 para o Guilherme. Partida horrorosa do Guilherme jogando no Castelão. Lautaro Dias, dias tristes hoje. Dias tristes hoje. O Lautaro não jogou nada. O Lautaro errou passe, errou na movimentação, não conseguiu ganhar de ninguém no corpo, ninguém na bola aérea. Foi um jogo lamentável do Lautaro Dias, que ainda perdeu aquele gol tentando encobrir o goleiro do Ceará. Pra mim, uma péssima partida, a pior dele com a camisa do Santos. Nota 2 pro Lautaro. Muito mal o Lautaro Dias, viu, gente? Muito mal o Lautaro Dias. Teve ali até um gol que o goleiro Breno Ferreira salva. Eu acho que ele poderia ter tirado o Lautaro antes. Eu acho que ele poderia ter tirado o Lautaro antes, Juan Pablo Vojvoda. Muito mal tecnicamente, dificuldade em receber a bola, dificuldade ali claramente em fazer a parede, em fazer o pivô. Matou várias jogadas de ataque hoje o Lautaro Dias. Uma noite pouquíssimo inspirada do Lautaro Dias. Eu já tinha dito que ele foi mal contra o Grêmio. Muitos não entenderam, né? Muitos não entenderam, porque o Lautaro acabou fazendo o gol que deu empate contra o Grêmio, mas o Lautaro fez uma partida muito ruim quarta-feira já. E hoje repetiu a partida ruim que já tinha feito contra o Grêmio. Partida fraca do Lautaro Dias, para mim nota 2 para o jogador argentino Lautaro Dias. Entraram na segunda etapa, Jordão, Álvaro Barreal. Olha, para mim o Álvaro Barreal ele ainda esbarrou nos mesmos problemas de jogos anteriores. O poder de decisão do Álvaro não é o melhor. Ele pega a bola, ele consegue criar e se movimentar, só que quando ele vai dar o passe, ele erra. Quando ele vai tentar uma finalização, ele não consegue pôr direção na bola. Eu acho que até em dado momento do jogo ele se movimentou, deu opção na esquerda, deu opção na direita, mas no poder de decisão foi mal de novo. Para mim o Barreal fica com nota 4,5. Não gostei do Álvaro Barreal. Fez uma partida muito ruim, poderia ter entrado e mudado o jogo, ou ajudar a mudar esta partida, não conseguiu fazer. Entrou mal o Álvaro Barreal, errou passes, muito mal, nota 3 para o Álvaro Barreal. Lateral esquerdo, Souza. Esse eu acho que entrou bem. O Souza é um dos que entraram, para mim foi o melhor. Porque logo no primeiro lance dele, ele tenta um chute a gol, uma bela defesa do goleiro. E na sequência, 5 minutos depois, ele tenta uma conclusão de novo a gol e uma bola em que exige com que o goleiro trabalhe, porque o Santos não estava sujando o uniforme do goleiro Bruno Ferreira. Então, eu acho que o Souza entrou bem. Para mim, o melhor do Santos nos que entraram, e por isso vou deixar ele com uma nota 5,5. Olha, o Souza entrou bem no jogo, viu? Concordo contigo, viu, Thiago Jordão? Gostei do que vi do Souza, lateral que fez tudo aquilo que a gente cobra, que o Escobar não consegue fazer. Chegar à linha de fundo, ter profundidade, saber aquilo que faz quando você tem a possibilidade de cruzar, de bater pro gol. O Souza criou oportunidades interessantes para o Santos na segunda etapa. Ele foi justamente o inverso do que foi realmente o Gonzalo Escobar. Para mim, o melhor em campo, pelos minutos que jogou, foi o lateral esquerdo Souza. Nota 7 para o Souza nesta noite. Gustavo Caballero. Esse é ruim, hein? Com força. O jogador ruim de bola. Meu Deus do céu. E me impressiona o Santos, que é aquilo que a gente fala, né, Marcão? Eu duvido... Eu seria capaz de apostar a minha residência de que o Santos não coloca um olheiro pra assistir o cara. Duvido que o Santos vai lá e manda um cara pra ficar 1 ano observando jogadores aqui na América do Sul. O Caballero entra e faz o quê? Nada. Nada. O cara não consegue correr, não consegue tocar a bola. Nem acho que hoje ele foi assim um completo horror, né? Porque o Santos já foi ridículo em campo, só que ainda assim é muito pouco. Fraco demais. 4 pro Caballero.
Tá certo, tá aí o Thiago Jordão, muito fraco o Cabadeiro, né? Como que eu avalio um jogador fraquíssimo desse? Difícil. Ele entrou, voltou pra marcar, correu, ele não sabe. Ele não sabe driblar, ele não sabe chutar. Louco é quem contrata. 3. Tiquinho Soares. Irritante. Acho que essa é a palavra que define. O Tiquinho é um jogador irritante. É um atleta que ele pega... Marcão, ele é um sniper da Vila Belmiro. Ele mata todo o ataque do Santos. Todo o ataque que chega do Santos, ele destrói a jogada. O cara não consegue progredir nada. 0. Pra mim o Tiquinho Soares tá muito mal. Não pode um atleta que tem o segundo maior salário do elenco produzir tão pouco e ainda atrapalhar em todas as jogadas. Mal demais. Foi muito mal, Tiquinho. Nota 2 pro Tiquinho Soares, fraquíssimo. Tassiano. Outro que eu não gostei, participou pouco do jogo, mas quando foi exigido, nada fez. Pra mim o Tassiano fica com uma nota 3, fraco demais. Pouco participou do jogo, né? Um jogador que tá totalmente sem confiança, não sabe nem o que tá fazendo. Aliás, sabe, né? Porque tá ganhando lá uma bala por mês, né? Sabe do que tá fazendo, né? Entra ali normalmente em situações adversas. E é um jogador, infelizmente, que foi um grave erro de contratação da forma como foi contratado. Lamentável. Mais um jogo que o Tassiano não acrescentou em absolutamente nada ao Santos. Nota 3. O treinador do Santos, Juan Pablo Vojvoda. Hoje foi mal. Pra mim, o pior jogo do Vojvoda sob o comando do Santos Futebol Clube. Errou em tudo que tentou e já começou errado antes da partida. Hoje o Vojvoda deixou muito a desejar. Nem nas substituições ele conseguiu corrigir os seus erros. Por isso vou deixar o Vojvoda com nota 0 hoje. Pra mim, errou tudo. Tá aí o Thiago Jordão. Olha, o Vojvoda muito mal, né? Eu acho que o Vojvoda errou na escalação de forma grotesca, no meu entendimento. O Vojvoda demorou para ter mudado. Ele faz o óbvio no intervalo ao colocar o Barreal no lugar do Tomás Rincon, que ele inventou ali no time titular. Ele errou em ter colocado 2 zagueiros ali que não tinham jogado juntos numa partida difícil como a de hoje. Eu acho que ele poderia ter tentado essa alternativa num jogo talvez mais tranquilo, jogando na Vila Belmiro. Não. Foi jogar fora de casa contra um time bem organizado, com uma dupla de zaga que não tinha jogado junto. Errou no Tomás Rincon e, para mim, faltou atitude para que ele corrigisse ou tentasse mudar aquilo que não deu certo ainda no primeiro tempo. Faltou atitude do Vojvoda hoje para tentar fazer as mudanças ainda na primeira etapa. Olha, tentei, não deu certo, eu vou lá e tento corrigir no primeiro tempo. Eu não espero o intervalo para fazer o óbvio. Então, o Vojvoda foi muito mal, nota 0 para o comandante do Santos nesta noite. Vojvoda, para mim, o maior responsável hoje pela derrota do Santos e pela forma como o Santos perdeu. Para mim, o Vojvoda errou tudo nesta noite no Castelão. O árbitro da partida, Anderson Daronco. Eu nem acho que o Daronco foi mal. Só uma coisa que ele faz que acho que irrita todo mundo é ele parar muito o jogo. Né? O Anderson Daronco, ele não tolera o contato. Só que o futebol é justamente um jogo de contato. No mais, tirando essa situação que ele dá muitas faltas, não acho que o Daronco não foi mal. Eu acho que ele até acertou em alguns lances capitais da partida. Vou deixar ele com nota 6 hoje. Olha, Jordão, eu acho que o Daronco hoje, por incrível que pareça, eu não me lembro de um erro grave do Daronco. Não teve, né? Eu acho que ele... Não. Picotou muito o jogo em alguns momentos ali. Você encostava no jogador do Ceará, ele parava com falta. Isso realmente irrita por parte do Daronco. Aliás, isso não é um problema do Daronco. Esse é um problema de grande parte dos árbitros do futebol brasileiro, né? Árbitros que caçam falta para parar o jogo, para travar a partida. O Daronco é mais um dentro dessa média que nós temos no futebol brasileiro. Mas confesso que ele não comprometeu, confesso que não foi o maior problema do jogo, não foi o Daronco. Nota 5 para o árbitro Anderson Daronco, que eu particularmente acho fraquíssimo.